Hoje, no dia 13/5, a gente vai continuar as correções, tá? Então eu peço que vocês marquem no livro de atividades na página 8 e 9, o dia 13/5 de 2020. Vamos continuar a nossa correção, tá? Vamos ver se vocês acertaram. Se não acertaram, paga e depois copia de novo a questão correta, tá? Aqui, no livro de atividades na página 8, questão número 8. Olha só. As principais doenças relacionadas à falta de saneamento básico estão ligadas ao contato ou ao uso de água contaminada com lixo, com substâncias químicas e com dejetos, tanto humanos quanto de outros seres vivos. O acesso à água tratada é fundamental para evitar muitas dessas doenças. Analise o gráfico a seguir. Então aqui nós temos o gráfico, que também está no livro de vocês. Aqui a proporção de domicílios particulares pertencentes com rede geral de abastecimento de água, segundo as grandes regiões. Aqui ano de 2000 e 2010. Aqui, ó, temos aqui Brasil. Aqui, nesse caso aqui, ó, o 2020, 2000 e esse aqui 2010. Aqui a porcentagem aqui. Então, analisando aqui esses números que vocês têm aí no livro de vocês, a gente vai responder a pergunta aqui, ó. Vamos lá. É possível perceber que, apesar de crescente, o acesso à água tratada não é garantido a toda a população brasileira. Pesquisa no site do Ministério da Saúde e, em seguida, registra nas linhas que procedimentos devem ser adotados antes de consumir água sem tratamento. Então, como vocês viram lá, o crescimento, né, no gráfico, no livro de vocês. Então, vocês pesquisaram, né? Eu espero que sim. E vamos lá para a possível resposta, né? Possível resposta. Não precisa ser exatamente tudo aqui, mas mais ou menos, né? Com as palavras de vocês. Então, tá, a resposta. Segundo o site do Ministério da Saúde, é recomendado filtrar e adicionar 2 gotas de solução de hipoclorito de sódio a 2,5% em 1 litro de água. Misturar e esperar 30 minutos para consumir. Filtrar e ferver a água por 5 minutos, esperar esfriar para consumir, né? No caso, quando a pessoa não tem um tratamento de água adequado. Então, isso aqui é o que o Ministério da Saúde indica para a pessoa fazer. Tá certo, gente? Então, tá. Página 8 também. B. O que pode ser feito para garantir o abastecimento de água de qualidade a toda a população? Resposta. É responsabilidade do poder público instalar e manter redes de tratamento de água e de abastecimento, garantindo qualidade de vida à população. Cabe aos cidadãos cobrar esses direitos. Então, é direito das pessoas que o governo faça isso. Né, o poder público, então as pessoas, os cidadãos, eles devem cobrar esse direito, né, que é da pessoa, ter o acesso à água tratada, tá bom? Água de qualidade, beleza? Então vamos lá, página 9, temos aqui um texto, leia o texto a seguir. Essa imagem também está no livro de vocês. Olha só, fique sabendo mais sobre a água. Você sabia que 70% das internações hospitalares do Brasil são causadas por doenças relacionadas à água? Que em todo o mundo, cerca de 10 milhões de mortes anuais resultam de doenças intestinais transmitidas pela água? Que menos de 1% da água doce do planeta está disponível para o consumo? Ou seja, água doce e água potável, né? Então tá, lemos o texto, vamos lá para a pergunta. Página 9. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, OMS, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, cerca de 3 a cada 10 pessoas não têm acesso à água potável em casa e 6 em cada 10 carecem de saneamento seguro. Com base no texto e nas informações acima, responda as questões a seguir. A. Que problema o texto expõe? Justifique a sua resposta. Então, o problema mundial das doenças relacionadas ao consumo de água sem tratamento é a falta de saneamento básico. Então, o problema está falando que muitas pessoas ainda não têm esse tratamento de água.
redigam um pequeno parágrafo sugerindo algumas soluções para resolver o problema. Nesse caso aqui, a questão é pessoal, né? Vocês vão fazer uma resposta de acordo com o que vocês entenderem, a opinião de vocês. C. Reflita sobre o problema descrito no texto e estabeleça qual é a relação entre a falta de água potável, a falta e rede de esgoto e o aumento do número de doenças. Escreva sua conclusão nas próximas linhas. Então vocês podem colocar parecido. Se vocês colocarem parecido, não tem problema, tá, gente? Então eu coloquei assim. Se tiver parecido, não tem problema. Não precisa ser exatamente igual, mas se vocês entenderam a ideia, tudo bem. Então eu coloquei assim, ó. Muitas doenças transmitidas pela água são evitadas quando há boas condições de higiene e saneamento básico, ou seja, água potável e rede de esgoto são imprescindíveis. Então, basicamente, tendo a ver com o texto anterior da questão, tá? Então, por hoje é só, muito obrigado. E na próxima aula a gente vai falar um assunto bem legal também, tá bem? Olá, sétimo ano, tudo bom com vocês? Vamos dar início aí a mais uma aula de História, hoje 13/5/2020. Vamos agora colocar em prática todos os nossos conteúdos que nós vimos até aqui, certo? Lá no capítulo 1 do livro de História de vocês, sobre as melhores aulas, Renascimento. Olha lá, vamos aí praticar conhecimento. Vou passar para vocês algumas questões da página 3 à página 15, é onde vocês vão encontrar as respostas dessas questões, certo? Não esquecendo de fazer a leitura, tentando aí procurar no dicionário. Sempre questionei para vocês, procurem no dicionário. Professora, tem muita palavra complicada no livro de História, tem, mas procurem, pesquisem no dicionário o significado dessas palavras para vocês entenderem melhor. Vou ler as questões para vocês vão copiar as questões no caderno de vocês e responder. Vamos lá, a primeira questão. Cite 2 fatos históricos que marcaram o início e o fim da Idade Moderna. Quais foram esses 2 fatos históricos aí que marcaram o início e o fim da Idade Moderna? Questão 2. O que a burguesia mais valorizava? O que a burguesia mais valorizava no momento do Renascimento, da Idade Moderna? Questão 3. O que os humanistas valorizavam? Sabemos que a burguesia, o humanismo, eles têm características distintas. O que os dois complementavam? O que eles valorizavam aí? Questão 4. Procure no dicionário o significado de renascimento. Questão 5. Quem eram os mecenas? Quem eram os mecenas? Questão 6. Julgue verdadeiro ou falso. Aí você vai colocar verdadeiro ou falso. Durante a Idade Média existia a crença de que todo o universo girava em torno da Terra. Essa teoria ela foi chamada de geocentrismo. Essa questão é verdadeira ou falsa? Heliocentrismo foi a teoria demonstrando de que a Terra se movia em torno do Sol. Será se essa questão é verdadeira ou falsa? Questão 7. De quem são esses 3 artistas? Cite ao menos uma obra de cada um. E aí eu vou mostrar a foto desses 3 artistas. Olha essa foto desse homem belíssimo aí. Quem é esse homem lindo nessa foto? Próxima foto. Quem é essa pessoa maravilhosa aí que fez essa obra linda? E essa questão, esse homem lindo aí, quem é essa pessoa e qual foi a sua grande obra? A gente brinca aqui, mas sabemos que esses 3 artistas, eles são muito respeitados no mundo moderno e até no mundo atual mesmo, certo? Então você vai dizer quem são essas 3 figuras e quais foram as suas grandes obras. Na próxima aula a gente vai fazer a correção dessa atividade. Muito obrigada e até a próxima!
Hello students, how are you? Tá tudo bem com vocês? Good morning, good afternoon or good evening. Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês então. A teacher vai falar hoje sobre something and anything. Qualquer coisa, alguma coisa ou nada. Como assim, teacher? É mais ou menos o significado dessas duas palavrinhas aqui, tá bom? Depende muito da estrutura, depende muito da frase. Vocês sabem que para poder responder os exercícios a gente tem que passar por uma explicação de gramática. Já fazia assim na sala de aula com vocês, só que eu fazia no quadro. Então vamos lá, vamos prestar um pouquinho de atenção aí na parte de gramática. Na página 30, eu tenho uma explicação, o livro de vocês traz bem rapidinho, tá? Coloca aí a data de hoje importante, tá bom? Página 30, diz o seguinte: leia as frases do texto e complete as regras usando something and anything. Então assim, para poder responder isso daqui, a gente tem que entender o uso dessas palavras na frase. Então vamos lá. So there is not anything you can do. This is something that takes a conscious effort. Do not purchase anything that is made of wood that comes from rainforests. Então, a primeira delas, ela tem um significado aqui de nada, não há nada que você possa fazer. A segunda, ela tem um significado de alguma coisa, tá? Você tem que pensar que ele não deu uma ideia definida sobre a coisa. É alguma coisa mesmo, no pé da letra, alguma coisa. E a terceira aqui é uma frase negativa, que como estava falando sobre o tema de florestas, então está dizendo que não é para comprar, né, nenhum tipo de madeira vindo de floresta, rainforest, que essa é um tipo de florestas com árvores bem altas, são florestas que chovem bastante. Então, pelo uso, a gente entende que uma delas eu utilizo para frases na afirmativa. Então, vamos ler aqui as regrinhas. Use to indicate a thing that is not known or uncertain in affirmative sentence. Você vai usar para indicar uma coisa desconhecida ou incerta em uma frase afirmativa. Que foi qual, gente? Foi something, alguma coisa ou qualquer coisa. Use to indicate a thing that can be any type in negative sentences and in question. Então você vai usar anything para indicar alguma coisa, qualquer coisa na frase negativa, tá bom? Então vamos ver mais ou menos como isso funciona. A teacher trouxe aqui uma explicação um pouco melhor do que essa regrinha que tem no livro de vocês. Essa é something. É a mais básica e fácil de entender. Usada em frases afirmativas, indica algo desconhecido, uma coisa qualquer, como eu disse no início da aula. I'm so thirsty. I want to drink something. Eu estou com muita sede, estou sedento. Eu quero alguma coisa para beber. Não especificou o que, ele disse só something, ok? Agora, eu posso utilizá-la também em convites ou para oferecer algo para alguém. E aí eu vou utilizar something na minha frase interrogativa, mas apenas quando eu quiser que a minha resposta seja positiva. Como assim, teacher? Assim, ó. Would you like something to drink? Essa pergunta geralmente é feita em algum restaurante, ok? Numa lanchonete ou restaurante, chega a garçonete e pergunta: Would you like something to drink? Você gostaria de alguma coisa para beber? É óbvio, né? A pessoa ali se dispôs a ir a um local desse, vai responder yes e vai fazer o pedido dela. Então assim, quando esperamos uma resposta positiva, só nessa ocasião você pode usar essa palavra aqui, something, em uma sentença interrogativa. Agora vamos para a explicação do anything. Pode ser usada em 3 ocasiões. Quando queremos falar qualquer coisa em frases afirmativas, nada em frases negativas e em frases interrogativas com significado de alguma coisa. Vamos lá. If you need anything, call me. Se você precisar de qualquer coisa, me liga. Agora aqui, ó. This song doesn't remind me of anything. Essa música
não me lembra de nada. Olha o significado de nada aqui. Can you understand anything? Você não consegue entender nada? Então, olha só. Frases negativas e eu utilizo ela na maioria das minhas frases interrogativas. Lembrando que o something eu uso só quando eu quero uma resposta positiva, tá bom? Então a maioria das interrogativas você vai usar o anything com o mesmo sentido, né? De nada, ou às vezes até como qualquer coisa quando é afirmativa. Se você precisar de qualquer coisa, call me. Então vamos lá. O livro de vocês, ele traz ele chama atenção para isso aqui também, porque essas palavras something and anything vêm de some and any. E isso daqui é conteúdo lá do 6º ano. Então vamos dar uma revisada? Use some and any followed by a noun. Então ele tem uma estrutura aí. Você pode usar ele então seguido de um substantivo. Por exemplo, aqui. There were some birds in the cage. Haviam alguns pássaros na gaiola. There weren't any hamster in the pet shop. Não havia nenhum hamster na loja de animais. Tá bom? Então, atenção, aqui birds, substantivo, hamsters também é substantivo. Então, some and any é seguido por um substantivo. Use something and anything without nouns. Então, quando eu não vou usar, quando eu não tenho um substantivo na frase, eu sei que eu vou ter que utilizar ou something ou anything. Eu vou ter que entender o contexto da minha frase. É uma frase interrogativa? Possivelmente você vai utilizar o anything. É uma frase afirmativa? Possivelmente vai ser something. Olha direitinho o significado da frase, tá bom? Então, vamos lá. Sheila has something for you. Sheila tem algo para você. Is there anything for me in this bag? Há alguma coisa para mim nessa bolsa ou sacola? Então, vejam bem. Interrogativa, normalmente usa anything. E something, se há alguma coisa para você, né? Sheila has something for you. Sheila tem algo para você. Exercício agora para a gente treinar um pouquinho, né? Na mesma página, então. Complete as frases with something or anything. Então você vai analisar. Teacher, mas tem uma frase da questão número 2 que eu tenho também opções com some and any. E agora vai complicar. Como que eu vou saber completar? Eu vou usar some or any? Depende. Se tiver um substantivo aqui na frente, você sabe que você vai utilizar quem? Or some or any. Se não tiver substantivo, você vai ter que usar or something or anything. Estou só revisando a regrinha, tá bom? Então dá um pause no vídeo aí, responde direitinho que a teacher já vem para corrigir com vocês. Did you finish? Vamos corrigir então. Aqui a letra A. Do you know anything about crocodiles? Você não sabe nada sobre os crocodilos? B. There was something different about that yellow bird. Então, tem alguma coisa diferente sobre aquele pássaro amarelo. Chris has something to tell you about dog care. Chris has something to tell you about dog care. O Chris tem alguma coisa para falar para você sobre os cuidados com cachorros, dog care. Aqui é uma pergunta, já sei pelo do. Do elephants and bears have anything in common? Então, todas as perguntas, né? A maioria delas falei para vocês, na verdade, anything. Então, os elefantes e os ursos têm alguma coisa em comum? Não é uma frase negativa, né? Mas, como eu falei, nas interrogativas a maioria é anything. That cat didn't want to eat anything. Eu sabia que era uma negativa por causa do didn't. Aquele gato, o gato não quis comer nada, tá? No passado. The cat didn't want to eat anything. Agora, número 2. Escolha corretamente as opções para completar as conversas. Então, tem conversa A, conversa B, para você completar aí. Dá um pause,
e só sublinha corretamente aí. Se não for correto, não tem problema, a gente volta para corrigir. E aí, did you finish? Vamos corrigir então. A Daniele disse o seguinte: do you know about the zoo attraction? Tenho aí o substantivo? Não tem o substantivo. Então, ou utiliza something or anything. Não é uma... Na maioria do caso das interrogativas, eu uso o anything. Você sabe alguma coisa sobre a nova atração do circo? Do circo não, sorry, do zoológico? Aí o Marcos respondeu: It's o que, gente? It's something about mammals. Então, há alguma coisa sobre os mamíferos. B. There were... Aqui, atenção. Eu tenho um substantivo, tá? Certo que aqui é um adjetivo, mas eu tenho um substantivo. There were, então se é substantivo, vou usar o some or any. Red monkeys on the documentary. Então, eu tenho macacos vermelhos no documentário. Então, alguns ou nenhum? Se a minha frase está na afirmativa, where there are some red monkeys on the documentary. Jackson então falou: wow, I have never seen. Agora aqui eu tenho um substantivo, então eu já sei que eu não vou usar nem some nem any. I have never seen. Se eu estou dizendo never, é negativa. Eu nunca vi nada como isso, né? Ou seja, como isso o quê? Sobre os documentários aqui dos macacos vermelhos. E aí, difícil, pessoal? Eu espero que não, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, então, né, vão trazer as dúvidas para a teacher vai tirar essas dúvidas com vocês, assim que possível. Não sei como que vamos fazer, se vocês vão agendar um horário ou se vamos deixar para nos encontrarmos na nossa aula presencial. Eu acredito que, né, entrando em contato com a coordenação, vocês conseguem aí marcar um horáriozinho para a gente se ver e tirar essas dúvidas, ok? A gente se vê na nossa próxima aula então. Bye, bye!